Muito bem, meus queridos, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite e também uma boa madrugada, porque eu sei que tem umas pessoas que não dormem. Muito bem, queridos, essa é a parte número 7, sétima parte, falando aqui das duas testemunhas, capítulo 11 de Juízes, um livro não muito estudado, um livro não muito bem visto pela igreja, né? A começar pelos púlpitos, né, das igrejas atuais, né? É difícil você ver alguém pregando sobre este livro, né? A não ser quando vão falar de Débora, por exemplo, né? Baraque. Mas eu quero falar aqui das duas testemunhas, no capítulo 11 de Juízes. E uma revelação muito linda e muito profunda. Eu não sei qual o tamanho que esse vídeo vai ficar, mas eu preciso falar para você, né? Não, se você sabe que você não vai ter tempo para assistir esse vídeo inteiro, então não assista agora, deixa para você salvo em algum lugar aí, de uma maneira que você assista ele depois, né? Porque é um vídeo que você não vai se arrepender, né? O Senhor Deus tem coisas profundas, maravilhosas, para nos ensinar como Ele está me ensinando aqui pela vida de Jefté, né? Um personagem aqui que a gente quase não conhece também, né? Dentro aí do que a gente chama de igreja. Queridos, o capítulo tem 40 versículos, né? Eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou ler a partir do versículo 29, que começa a falar do voto de Jefté, né? Mas antes da gente ler, eu vou fazer uma pequena introdução para você entender algumas coisas literais que aconteceram com Jefté, desde o seu nascimento, né? Começa por aí. Então, Jefté é uma tipologia de Jafé, né? Quase o nome já quase faz lembrar de Jafé, né? Jafé também está ligado, está relacionado com Efraim. Tanto Efraim, filho de José, certo? Lá no Egito. José se casou com uma egípcia, uma mulher que não tinha nada a ver com as 12 tribos de Israel, né? Aos olhos de alguns israelitas, né, por exemplo, isso deve ter ecoado diferente. Nossa, mas José, da nossa linhagem, se casar com uma egípcia e ter filhos com essa mulher, e agora esses filhos ainda vão reinar sobre nós, esses filhos dessa mulher egípcia mandando em nós, dando ordem para nós? Ou você acha que não aconteceu isso lá na época de José? Lá dentro do Egito. E detalhe, o filho de José que recebeu a bênção da primogenitura, lá, né, que como vinha a ordem de Abraão, passou para Isaac. Isaac passa para Jacó. Jacó deveria ter passado para o seu primogênito, que seria Rubens, né? Mas Rubens, né? Se você olhar o perfil histórico de Rubens, não dá certo. Ele adulterou com a esposa de Jacó, né? Deitou com a sua mãe, né? Foi para a cama com a sua mãe. Não tinha atitude como líder, não tinha palavra, não tinha iniciativas, né? Ou seja, os olhos de Deus não estavam sobre Rubem como líder, como primogênito. Então a bênção da primogenitura, né, foi recair sobre José, né, de um jeito ou de outro. Deus não falou, mas pelo histórico e pela vida de José, né, foi cair sobre José. Só que aí José passa para seu filho, né? Que o primogênito é Manassés, mas aí na hora da bênção ele cruza a mão e passa para Efraim. E Efraim recebe ali o direito de primogenitura, isto é, o direito de liderar Israel, né? E isso aos olhos dos israelitas eles não gostaram, falaram, opa, que negócio que é esse? Então lá dentro do Egito, eles ficaram mais ou menos de 400 a 430 anos. Isto é, 4 gerações, certo? Se você pegar em crônicas, eu não lembro agora, até porque isso que eu estou falando eu não coloquei no script de esboço, né? Mas Deus está me levando por esse lado. E eu estou só obedecendo, né? Não sei o que Deus quer tratar aqui. Então, 4 gerações, né? Em crônicas, então eu não lembro exatamente se você procurar, você vai encontrar lá na genealogia. Lá. Então, você pega lá, Rubens teve 4 filhos, né? 4 gerações dentro do Egito. Levi, mesma coisa. Judá, mesma coisa. Aser, mesma coisa. Zebulon, mesma coisa. Naftali, mesma coisa. Dan, mesma coisa. Manassés, mesma coisa. Só que Efraim
Lá dentro do Egito, dentro de 400 anos, sabe quantas gerações ele frutificou? 10. Percebe? Ele frutificou 10 vezes lá dentro do Egito, em pleno cativeiro, em pleno escravidão. Por isso, Faraó abriu a boca e deu a ordem. Olha, isso aí está se multiplicando que nem rato. Vamos dar um jeito de matar isso aí no ninho. Isso aí se multiplica muito rápido. Daqui a pouco vai pelejar contra nós e vai tomar o nosso reino. O Faraó já estava profetizando que Efraim iria tomar o reino de Faraó. Isto é, Satanás, né? Nós, gentios, que somos efraimitas, né? Não na carne, mas sim no espírito, né? Espiritualmente falando, não na carne. Vamos tomar o reino deste mundo, né? De Faraó, que é Satanás. E ele sabe disso. Então ele sempre vai estar arrumando coisas para trazer perseguição contra Efraim, né? E dentro dessa história, vamos dizer assim, né, que Deus está contando, sempre existiu Efraim carnal, Efraim espiritual. Judeu carnal, judeu espiritual. Israel carnal, Israel espiritual. Como hoje tem gentios carnais, mas também tem gentios espirituais, né? Você consegue compreender isso. E aqui na história de Jefté não é diferente. Jefté está sendo uma figura de Efraim espiritual. Foi expulso pelos seus próprios irmãos, porque o pai dele, Gileade, se casou com uma mulher fora da descendência, né? Ou do que os olhos dos judeus ou israelitas da época entendiam como nação que Deus escolheu para reger as nações. Uma mulher fora, uma estrangeira. E aí, os irmãos de Jefté, que entre aspas são judeus e israelitas carnais, esse cara aí ó, é de outra estrangeiro. Esse não vai dominar, não vai reinar sobre nós de jeito nenhum. Vamos picar o pé nele, expulsa esse cara daqui. Então eles expulsam Jefté, mandam embora Jefté. Assim aconteceu com o Efraim, né? Existia um duelo muito grande entre a tribo de Judá contra Efraim, reino do norte, né? Claro que o reino do norte, né, foi permissão de Deus, Deus estava trabalhando para que isso acontecesse, né? Espalhar Efraim, espalhar Israel entre as nações, né? Como está em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 27, né? Nos últimos dias, o Senhor Deus vos espalharás, né? No meio de muitos povos, né? Mas se clamares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração nos últimos dias, quando estiverdes em angústia, o Senhor os ouvirá, né? Você veja que Moisés tinha um entendimento profundo, né? Claro que é o Espírito Santo que estava o induzindo, o conduzindo na escritura, né? Escrevendo. Mas Moisés falando de Efraim nos últimos dias, estando em angústia e clamando a Deus de todo o seu coração, e Deus o atendendo, o socorrendo. Já pensou num negócio desse? Então, Jefté também é uma figura disso aí que está acontecendo, né? De fato, ele fugiu, teve que sair dali da região. E foi para um lugar, né? A gente não consegue, eu particularmente não consegui pegar essa localização com precisão, nem o significado das pessoas que estavam junto com ele. Alguns dizem que são trombadinhas, ladrões, salteadores. Outros dizem que são pessoas de mar índole, né? Vamos falar assim, né? Ou seja, ele se envolveu com pessoas pagãs, né? E Efraim não foi diferente. Se misturou com a gente. Efraim que pertencia às 10 tribos, né? Ou que dominava sobre as 10 tribos. Se misturou com a gente, que somos pagãos também, entende? Somos trombadinhas, né? Somos salteadores, ladrões. Claro que isso não é ignorância, né? As nações pagãs que existem, elas estão na ignorância, né? São pagãs. Eu não nego, Deus não nega. Mas estão na ignorância e Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas só que chegou um tempo em que Israel, da época, se viu em aperto contra os filhos de Amon. E os filhos de Amon, né, estavam partindo para cima. E os israelitas, o pessoal que se achavam da linhagem israelita, não, aqui quem manda é nós, ó. Você não vai liderar sobre nós, não. Só que quando o inimigo apareceu, eles não conseguiram, não tiveram força, né? Isto é, parece que o Espírito de Deus não estava com eles, né? Então o temor veio, poxa vida, e agora quem vai ajudar a gente? Quem poderá como é que fala? Quem poderá nos defender, né? Como tá lá aquela série lá do Chaves, né? Chapolin Colorado, né? Não contavam com a minha astúcia, né? Então eles ficaram num beco sem saída. Precisaram mandar mensagem para Jefté e Jefté. Aquele negócio lá, esquece o nosso passado, cara. Aquele negócio, a gente falou que você não deveria reinar sobre nós, mas
Agora a gente reconhece que realmente você é o escolhido de Deus. Você é o homem que Deus escolheu e nós não demos valor. Você não quer vir reinar sobre nós? Aí tem toda aquela conversa de Jefté, aí ele desabafa, né? Não leva desaforo para casa não, né? Ele rasga o verbo com eles. Mas ele acaba aceitando de ir pelejar contra os filhos de Amon para defender Israel, que estava em aperto na época. Isso também tem um contexto no Apocalipse. Tem judeus que se dizem judeus, mas não são. Tem apóstolos que se dizem apóstolos, mas não são. Quando o lobo aparecer, quando está lá em João 10, o lobo ou o Deus estranho aparecer, esses judeus que se dizem judeus, mas não são, apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas não são, vão se ver em aperto e vão dizer, opa, precisamos de ajuda, precisamos de socorro. Onde é que está Jefté? Onde é que está Efraim? Nos ajude. Vão ter que se dobrar, vão ter que se curvar para nós, entende? E eu não estou sendo arrogante, não estou sendo arrogante. Quero que você entenda isso. Eles vão ter que pedir ajuda, vão ter que pedir socorro, vão ter que reconhecer a mim, vão ter que reconhecer a você. Vão saber que você é escolhido. E o texto lá vai dizer, e todos eles vão saber que eu os amo, que eu os escolhi e que eu os chamei pelo nome. Maravilhoso isso, não é? Mas vamos pegar a leitura aqui então agora para ver o voto que Jefté fez para o Senhor dar livramento para Israel. Que agora vai começar a entrar a revelação que o Senhor Deus me deu através desse texto, desse tema, né? Que é algo muito maravilhoso. Fique atento, fique comigo, vamos continuar aqui a leitura agora, verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Interessante, né? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade, e de Mispa a Gileade passou contra os filhos de Amon. Essa expressão Gileade também é uma geografia, né? As montanhas de Gileade. Nessas montanhas haviam plantas, né? Algumas plantas que serviam de cura. Era como se fosse um bálsamo. Se algum israelita se ferisse em guerra, eles utilizavam-se dessas plantas e elas eram como um bálsamo. A recuperação era muito rápida, né? Pro guerreiro, para aquela pessoa que foi ferida, ou até mesmo em outras enfermidades, né? Esse bálsamo curava as pessoas, né? Então ia muita gente de muitos lugares até Gileade para se curar das suas enfermidades. Até tem um cântico aí, né? Na época do início da minha conversão, acho que é a Ana Paula Valadão que canta, né? Do bálsamo em Gileade, né? Não há mais bálsamo em Gileade. Então esse Gileade, que é pai de Efraim, né? É o portador, né? É o criador, é aquele que trouxe o bálsamo, né? Então Jefté, já começa por aí, né? Jefté é filho daquele que traz cura, daquele que criou a cura, aquele que inventa as coisas, sabe? Já começa a ver figura de quem que Jefté é, né? Vamos continuar a leitura aí. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, com efeito, se me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem for o primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, e voltando eu vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Desculpa, é que as coisas começam a entrar de uma forma diferente aqui para mim, né? Quando eu estava estudando, já veio alguns impactos, né? Veja bem. Quem é o primeiro que vai entrar na minha casa, né? Sair da minha casa ao meu encontro, né? Então Jefté fez um voto. Olha, eu vou pelejar contra os filhos de Amon. Se caso eu sair de lá vitorioso, se o Senhor me der a vitória de fato contra os filhos de Amon, quando eu estiver voltando para minha casa, isso é descendência que ele está falando, ele fala uma casa física, né? Eu vou te entregar como oferta, como sacrifício, como holocausto para o Senhor. Não importa quem seja a pessoa. Essa pessoa vai morrer pela minha vitória, né? Por aquilo que eu fiz, porque o Senhor me deu vitória.
Verso 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Estes os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minete, 20 cidades ao todo, e até Abel, que era Amim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, aquela região lá que trata de Ebenezer, né? Próximo ao Vale de Josafá, Monte Carmelo, Armagedon, toda aquela região ali, do lado esquerdo da Mar da Galileia, com quem vai para o ocidente. Saiu-lhe ao encontro com adufes e com danças, e era a filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Então veja que Jefté tinha uma esposa, né? Tinha uma esposa. E nasceu-lhe uma filha, filha única. E a primeira pessoa que apareceu, que veio de encontro com ele, eu estou emocionado porque eu nem sei se eu vou conseguir, para falar a verdade, continuar aqui, né? Então ele só tinha uma filha única, né? Era uma filha única. Verso 35. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, minha filha, tu me prostras por completo? Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto eu fiz um voto ao Senhor, e eu não vou voltar atrás. Então veja que essa filha se prostra diante dele, certo? Uma filha única. E ela é virgem. 36. E ela o disse: Pai meu, fizeste o voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. Disse mais ela a seu pai: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e eu chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela não era filha única? Quais são as companheiras dela? Se é uma filha única, né? Tem companheiras. E ali chorou a sua virgindade pelos montes. E ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual lhe fez segundo o voto que por ele foi proferido. E assim ela jamais foi possuída por varão. Então essa mulher, né, essa filha virgem, ela nunca foi possuída por homem, né? Então ela é uma virgem. Filha, né? Filha única. Eu vou terminar a leitura aqui para mim tentar explicar para vocês, né, o que Deus está falando aqui, né? Varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté. Hoje lhe é dita. Ok. Agora, queridos, essa expressão de virgem, né, sendo morta, é uma expressão da virgem filha de Sião morrendo. Né? Ela vai morrer, né? Esse 2 meses está fazendo uma tipologia, né, de 2000 anos, né? Dessa filha virgem de Jefté estar chorando a sua virgindade. Estar chorando. Mas não é por causa disso que estão descendo lágrimas dos meus olhos, né? É que o negócio é mais profundo, gente. Eu vou tentar passar para vocês aqui. Deixa eu ver o texto que eu separei aqui, né? 2 Reis, capítulo 19. Lá vai falar da Virgem de Sião.
Segunda Reis, capítulo 19, versículo a partir do 20. Eu sei que vocês devem estar curiosos, né? Impassivos, né? Mas aguenta a mão aí. Aguenta a mão aí, já já que vocês vão entender. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, Sião também tem uma ligação com Gileade. Filha de Sião, filha de Gileade. Te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meleia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e a quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz arrogante e ergueste os olhos. Contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros, subi ao topo dos montes, aos mais interior do Líbano. Veja que o Líbano está aparecendo de novo, né? Deitarei abaixo os seus altos cedros, os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Então você percebe que lá no contexto de Senaqueribe, Josafá, Isaías, todo o Antigo Testamento, o rio Nilo nunca se secou, mas ele está dizendo que ele bebeu a água dos estrangeiros, mas também secou o rio Nilo. Todos os rios do Egito, na verdade, incluindo o rio Nilo, né? Ele secou todos os rios, né? É óbvio que está falando do futuro. Vamos continuar a leitura. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde dos dias remotos, o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montões e a ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Então você veja que lá em Apocalipse a terça parte da erva verde vai ser queimada, né? Da árvore, da Eva e das árvores, né? Vai ser queimada, né? E aqui ele está dizendo: eu fiz, tornaram-se secas as ervas do campo e a erva verde. Você veja que ele está falando um pouquinho além já do Apocalipse, né? Ou em conexão com o Apocalipse. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Ele está falando diretamente contra Satanás, né? Por causa do teu furor contra mim e por causa da sua arrogância, a boca arrogante, né? Os olhos altivos, né? Lá da besta de Daniel 7. Até os meus ouvidos. Eis que eu porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isto te será por sinal este um ano. No segundo ano, o que daí proceder? Porque o primeiro ano vai secar as ervas. Então, esse Satanás ou os seus adoradores só vão comer o que sair daquele ano seguinte. E semeai e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. Aqui já está no terceiro ano, que seria, entre aspas, bonança para o reinado da besta, né? Que eles vão estar comendo os frutos, né? Vão estar se alegrando, né? Vamos lá. 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Quem que escapou da casa de Judá das mãos do Senaqueribe? Poucas pessoas, né? Essas poucas pessoas vão dar volta por cima, né? E esse contexto é lá do Apocalipse, né? Porque a aflição maior vai vir contra a casa de Judá, contra os judeus, né? De Israel, literal. Naquele período lá de cerco, quando tiver em grande tribulação, muitos judeus vão morrer, com certeza. Mas a palavra está dizendo que vão escapar alguns. Esses alguns que vão escapar vão lançar raízes e vão dar frutos por cima, né? Interessante isso. 31.
Porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. Agora que já falou do Reino do Norte, né? Então vai ter pessoas do Reino do Norte que vão escapar também. Israel espiritual, né? E o zelo do Senhor fará isso, como está lá em Romanos 9, né? E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Porque o zelo do Senhor fará isso, o cuidado de Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então ele está de olho sobre os seus escolhidos, sobre os seus espirituais, né? E eu não fugi do foco, eu estou dentro do foco, tá? Talvez não está encaixando ainda a mensagem na sua mente, mas já já vai encaixar. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade. Veja que lá no contexto literal de Josafá, Jefté, toda essa galera, Jefté ficou um pouco antes, né? Mas eu estou fazendo um resumo aqui. Ele não entrou na casa de Judá, né? Ou em Jerusalém. Mas ele não está falando da Jerusalém terrena, ele está falando da Jerusalém que pertence a nós. Ele não vai entrar nessa cidade. É isso que Deus está falando, né? Nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde ele vier, por esse ele voltará, mas nessa cidade ele não vai entrar, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Davi já ficou lá atrás, no passado. Mas Deus está remontando um assunto aqui, um contexto, para falar do futuro. Como está em Ezequiel 38. O meu servo Davi vai reinar sobre eles. Como que Davi vai reinar no futuro sobre Israel, sobre nós? É óbvio que ele está falando da descendência de Davi, né? O tronco de Jessé, né? A raiz de Jessé, o tronco de Jessé, né? O renovo, o ramo novo, né? Cristo. Então, por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. Meu servo Cristo, na verdade, né? Verso 35, né? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. E aconteceu que, estando ele a adorar em sua casa Nisroque, seu deus, Adrameleque e Aserezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então por que eu li esses outros versos aqui? Porque você veja que Deus enviou um anjo, né? Esse anjo é Cristo, né? Matou os assírios, né? O império assírio todinho morreu, mas deixou com vida Senaqueribe. Porque Deus tinha profetizado que ia fechar a boca dele, né? Ia colocar um anzol, ia conduzir ele para voltar da onde ele saiu, que é de Nínive. Porque ele saiu de Nínive, veio, tentou entrar na cidade, não conseguiu, voltou e morreu lá, né? Melhor, ficou lá, no literal ele morreu. Só que é um contexto para o futuro. No futuro Deus vai matar o império que tiver contra Cristo, vai matar seus filhos, mas o pai, né, o Satanás, que é o cabeça que está orientando eles a fazerem isso contra Cristo, vai ficar preso por 1000 anos. E depois no final do milênio ele é morto, né? Certo? Ele já é jogado no fogo para ser queimado. Então esse é um contexto para o futuro. Mas eu quero ler mais um texto relacionado à Virgem, porque aqui não ficou claro a mensagem para você. Eu sei que você está indagando muitas coisas aí agora, mas eu preciso ler mais um texto com você. Agora a gente vai para Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. Tá aqui. Deixa eu ver se eu anotei quais versos que a gente vai ler. A partir do 15. A partir do 15. Então aqui está falando da viuvez de Ezequiel, né? Ezequiel tem uma esposa, entende? Mas antes da gente ler esse texto, eu quero falar um pouquinho da lei para vocês, né? O que a lei diz sobre a esposa, né? De um sumo sacerdote, por exemplo. Ezequiel, além de ser profeta, ele também tem o ofício de sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quem que é o filho do homem? É Cristo, né? Lá nos evangelhos você vai ver isso, né? Jesus fala várias vezes, repetidas vezes, eu sou o filho do homem, né? Quando ver o filho do homem vindo na sua glória com seus anjos, será que ele vai encontrar fé na terra? Então Jesus é o filho do homem, e ele tem uma esposa, que ainda não se casou, né? Mas ela é virgem. Ela é virgem, entende? A conexão que começou a desenhar. Só que na lei,
lá nos 5 primeiros livros, né, quando Moisés escreveu a respeito do sumo sacerdote, a palavra diz que quando alguém da casa do sumo sacerdote morre, ele não pode chorar e ele não pode permitir que lágrimas desçam para o seu rosto. O sumo sacerdote não pode chorar a morte de um ente querido, seja filho, seja esposa, entende? Mas ele pode gemer, né? Gemer ele pode. Vamos ler, vamos começar a ler aqui para a gente entender. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, isto é, Cristo, você sabe que é Cristo, né? Eis que às súbitas tirarei a delícia dos seus olhos, a menina dos seus olhos. Sabe quem que é a menina dos seus olhos? Deus fala diversas vezes nos Salmos, nos profetas, né? Que Israel, que Efraim, que a igreja, né? É a menina dos olhos de Deus, entende? A menina dos olhos de Deus é a virgem. Lembra da filha de Jefté, que é uma virgem? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que às súbitas, de repente, tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás e nem chorarás. Lembra do sumo sacerdote que ele não pode chorar? Nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não comas pão que te mandarem, ou que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Aqui já está fazendo conexão, não vai dar para mim entrar aqui agora nessa parte, mas aqui já está fazendo conexão com as 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel, né? Falei ao povo pela manhã, e à tarde minha mulher morreu. Coisa fantástica, né? Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos falarás saber o significado destas coisas? Que estás fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário. Eu profanarei o meu santuário. Eu já tenho falado diversas maneiras, diversas vezes, sobre profanar o santuário, né? O corpo de Cristo vai ser profanado. Permissão de Deus, né? Por conta de votos, né? Objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos, e anelo de vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis pães que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez. Assim fareis. Quando isto acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. Verso 25. Filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma, e a seus filhos e filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirá de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Até aqui tá bom. Já fechou o capítulo, inclusive, né? Então veja que aqui está falando da morte da esposa, né? A morte da esposa. Cristo, né? O Deus Todo-Poderoso, eu vou tentar resumir aqui o mais simples possível, né? Para você entender o que o Senhor Deus está querendo dizer para nós, né? Dentro das duas testemunhas do assunto. Ele, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua sabedoria, ele está vislumbrando, ele sabe o que vai acontecer no futuro, Senhor Deus, né? Na figura de Jefté, né? Como se fosse Cristo ali, Jefté e a sua filha, né? Porque Deus, Jesus, ele tem figura de filho, mas ele tem figura de pai também, né?
Ele tem semelhanças com o Pai. Os dois são um, né? Então tem momentos que a gente vê Jesus falando que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o primeiro e o último. Então nisso a gente consegue... Eu estou fazendo arrodeios aqui porque eu não quero falar de trindade, né? Porque é um assunto que já está rolando aí, né? Eu não quero perder nem para um lado nem para o outro. Eu vou fazer desvios, né? Porque no momento oportuno eu vou falar, né? Na verdade. Embora aqui vai falar alguma coisa da trindade que vai desfazer alguns estudos que já existem. Mas vamos lá. Então Deus envia seu filho para dar livramento para o povo, né? E o seu filho faz um voto, né? E esse voto, né, atinge a ele mesmo, né? Ele se doa, né, nesse voto, né? Aquele que me saiu ao encontro, falando de Jefité, mas na figura de Cristo. Aquele que me saiu, o primeiro que sair em encontro a mim, eu vou oferecer como holocausto, como sacrifício para o Senhor. Então Deus está oferecendo. Aí Jesus está oferecendo o seu próprio corpo, né? No literal, mas ele está enxergando a igreja fazendo o mesmo por ele. Porque a filha de Jefté é submissa a ele. Faça segundo o que você propôs ao seu Deus, né? Adore o seu Deus. E Jesus é submisso ao Pai, né? Na figura de Deus. Então Jesus permite que uma parte do seu corpo seja profanado, né? A todos os acontecimentos aí que tem que acontecer. Por 2000 anos, né? Nós como igreja estamos gemendo. E o próprio Cristo, né? O Senhor Deus está gemendo, né? Vamos ler o início do capítulo, do estudo aqui de novo, né? Para a gente pegar lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão lágrimas. Geme em silêncio, essa é a palavra que eu quero tratar. Geme em silêncio. Não faças lamentações pelos mortos. Então essa expressão de Deus gemer em silêncio, Cristo gemendo em silêncio, Paulo vai falar lá em Romanos 8, né, 26, né? Que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, né? E eu dei uma pesquisadinha para resumir um pouquinho da palavra inexprimível, né? Aí eu pesquisei no Google, tá? Não fui no grego nem no aramaico, eu pesquisei no Google mesmo. Olha só o que deu o resultado. Inexprimível significa que não se pode exprimir, indizível, inexpressável, cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão, inexpressável ou indescritível. Ou seja, o Espírito de Deus geme, né, antecipadamente pela morte da filha que vai morrer, porque ele deu a sua própria filha como voto. Não sei se vocês estão conseguindo conectar isso, né? O Senhor nos deu como voto, na sua onisciência, né? Na sua sabedoria de enxergar o futuro. Então ele sabe por antecipação que eu e você vamos morrer, né? Vamos ser oferecidos como sacrifício vivo, como holocausto para ele. Só que Jesus, em todo esse período, ele sabe disso. Só que ele é sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não pode chorar, e o sumo sacerdote não pode permitir que a lágrima escorra no rosto. Olha só que coisa fantástica, né? O sumo sacerdote não pode permitir que as lágrimas escorram, mas ele pode gemer, geme em silêncio. E quando uma pessoa geme em silêncio, ela não consegue expressar, como a gente viu aqui, né? É gemidos inexprimíveis, né? E esses gemidos, né? O entendimento aqui, na verdade, né, quando você leva para a área da línguas, por exemplo, perde o sentido. Imagina o Espírito Santo, como é ensinado hoje, né, o Espírito Santo gemendo em língua estranha, por exemplo. E assim, e não é uma língua, né, é estranho porque é uma língua que, na verdade, não é o Espírito Santo que está falando, né. Esse é o português claro. Porque se fosse uma língua do Espírito Santo, seria gemidos inexprimíveis, como está aqui, né? Como o profeta está falando, né? Que aconteceu com ele no literal, figura de sumo sacerdote, mas que tem conotação para Jesus, que é futuro, né? E isso pega uma outra parte do estudo,
em que o pessoal diz, né, bom, a noiva não pode morrer, a noiva não pode sofrer e a noiva não pode passar por grande tribulação. Mas o Filho do Homem está sabendo por antecipação, a sua noiva vai morrer. A menina dos seus olhos vai morrer. Porque você mesmo a ofereceu em oferta e em sacrifício vivo para mim. E o próprio Filho do Homem vai dizer, eu fiz o voto e eu não vou voltar atrás. Porque eu não sou filho do homem para que se arrependa, muito menos, eu não sou homem para que eu se arrependa, e muito menos filho do homem para que não minta, né? Eu não lembro lá como está em números a expressão aqui, que me confundiu a mente agora. Mas eu acredito que você entendeu. Então aquela expressão que Josué está falando, que ele não se arrepende do voto, é óbvio que Deus já tinha isso em mente que ia acontecer no futuro. O próprio usou o profeta Ezequiel na sua literalidade, que a esposa dele morreu, né? Morreu para trazer um sinal para todo o povo. Que isso ia acontecer com a casa de Israel, né? Ou seja, com a igreja, com o corpo de Cristo. Ou seja, esse gemido inexprimível, né? É por Deus saber que a igreja vai ser oferecida em sacrifício. Sua filha virgem, né? E lá no contexto de Juízes, né? A virgem, né? Ela não conheceu varão algum. Ela não se prostituiu. Ela não se deitou com um homem. Apocalipse 14, se não me lembro aqui, né, se não falha a memória, vai mostrar lá, né? Não sei se é o 14, se é o 7, agora me confundi, eu sei que está em Apocalipse, né? Quando aparece os 144 mil selados, eles não se prostituíram, não se deitaram com mulheres, não mentem, né, não se acha pecado, não acha coisas, né, abomináveis nas suas vidas, né? Por quê? Porque são virgens, são castos, né? Ou seja, está falando aqui desse contexto das duas testemunhas. No selamento lá, né? Fechando já quase que o pacote ali. Se não fechado já, né? Porque já está selado, 144 mil, né? A mesma coisa quando a menina morre, né? A filha de Jefté, na sua literalidade, né? Como sacrifício vivo para Deus. Em oferta à vitória que Jefté teve. Isto é, Cristo tendo vitória sobre todos os reis da terra, né? Através da morte do seu corpo, da igreja. Por isso que Paulo vai falar em Colossenses, nas suas cartas, né? Que nós fomos ressuscitados com ele, e assim como ele morreu, nós o morreremos, né? Somos como ovelhas mudas que vamos ser levados para o matadouro, né? E Paulo está com isso em mente. Fala de ovelhas mudas sendo levado para o matadouro para morrer. Zacarias capítulo 11, né? Tem uma ordem expressa lá, versículo 6, né? Apacentem as ovelhas destinadas para a matança. Apacentem as ovelhas que estão destinadas para o sacrifício, para o holocausto. Entende? Então tem muitos contextos que a Bíblia mostra que a igreja precisa ser oferecida como sacrifício vivo. Assim como está em Romanos 12. Até gravei um vídeo esses dias atrás. Que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso vai ser o culto racional. Isso vai ser um culto perfeito e inteligente da parte do homem para com Deus. E quando nós oferecemos o nosso corpo vivo, significa que o Pai pode fazer o que Ele quiser com o nosso corpo. E se na sua onisciência Ele já ofereceu o meu corpo, o seu corpo, como sacrifício vivo, em troca ou em paga, né, da sua vitória, ainda que meu corpo não vai servir de nada, vamos dizer assim, né? O que é o meu corpo diante de uma vitória tão grande como esta, né? É óbvio que a vitória, na verdade, que ele conquistou foi através da sua morte física na cruz. Nada pode tirar isso, nada nega, né? Eu não nego, não tem como as pessoas negarem isso. Que a morte dele na cruz trouxe vitória para todos. Só que ele fala na sua palavra, né? Assim como eu morri, vocês precisam morrer. Porque se uma semente cair na terra e não morrer, ela fica sozinha. Mas se morrer também ela vai dar muito fruto. Então nós vamos frutificar morrendo, entende? O corpo de Cristo vai frutificar morrendo. E isso é a figura das duas testemunhas lá em Apocalipse 11. Não tem jeito de você falar que não. As duas testemunhas vão para Jerusalém. Elas serão guiadas, assim como Jesus, assim que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Olha só que interessante, né? Lá a gente leu em Jefté, né? Isso interessante, né? O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, né? O Espírito do Senhor se apoderou de Jefté e veio sobre Jefté. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus, né, em forma corpórea de pomba.
o revestiu, o encheu de poder e imediatamente o conduziu para o deserto. Entende? Então o Espírito Santo o conduziu para o deserto, o preparou, e depois que ele sai do deserto, ele já sai preparado para o sacrifício. Isto é, o Espírito Santo vai nos apoderar, né? Melhor, não vai ter como ele se apoderar porque ele já está dentro. Na verdade, o Espírito Santo vai o quê? Florescer dentro de nós, né? Aquilo que está dentro vai criar uma força muito grande dentro de nós, que vai exteriorizar numa vontade de ir para Jerusalém. Ou melhor, ir para o deserto e do deserto ir para Jerusalém. Oferecer o nosso corpo em troca de outros, né? Assim como o cordeiro pascal, um cordeiro morria pelo pecado de um ser humano, você faz uma conta aí de muitos cordeiros morrendo em troca de outro ser humano sendo redimido do seu pecado. Ainda que o cordeiro animal não tem poder para isso, né? O escritor de Hebreus fala. Mas isso é uma tipificação de um animal morrendo para cada ser humano. Uma cronologia que Deus está traçando ao longo do tempo. Então são muitos animais morrendo para dar a vida para outras pessoas. Então nós, como seres humanos, vamos precisar morrer para oferecer a nossa vida em resgate para outros nascerem, para outros serem salvos. Então isso é o que Deus está trazendo de revelação e entendimento para nós. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos levar para o deserto, não vai ser a fome, não vai ser a tribulação, não vai ser nova ordem mundial, não vai ser o anticristo, não vai ser o pastor, não vai ser o bispo, nem o apóstolo que vai nos conduzir para o deserto, mas sim o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar, vai te direcionar para ir para o deserto. E de lá do deserto, com certeza, ele vai te direcionar para ir para Jerusalém, para morrer, para dar vida por outra pessoa. É isso que as profecias estão mostrando, né? Assim como Cristo fez. O que aconteceu no seu corpo físico tem que acontecer no nosso corpo literal. Isto é, na geração que tiver para fazer parte das duas testemunhas, né? Eu não digo toda a igreja, mas a igreja que fizer parte, e se nós formos a parte, geração final da terra, vamos dizer assim, do último tempo na terra, significa que nós vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo e ser conduzidos para o deserto. Vai ter uma preparação no deserto e do deserto partir para Jerusalém para ser morto, para ser sacrificado como oferta agradável a Deus, né? Então isso é o que Deus espera de nós, é o trabalho de Deus, né? É isso que Ele está fazendo. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu não tenha confundido, né? Eu tentei o máximo aqui passar para vocês a questão aí da esposa de Ezequiel morrendo, né? Que ele é o filho do homem, ou seja, a esposa de Cristo morrendo por antecipação, né? Morrendo antes da hora, né? Para ter vida, assim como ele morre para dar vida para os outros, né? Então, eu acho que eu comecei uma coisa lá, eu não terminei, para falar do povo que não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Mas o próprio Jesus está falando que a esposa vai morrer, né? Na tribulação, né? Como que ela vai ser arrebatada antes, se o próprio texto está dizendo que ela vai morrer? Inclusive ela morre para vencer, né? Ela morre para ter vitória sobre o mundo. Tá certo, meus queridos? Que Deus te abençoe. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Faça esse vídeo ser divulgado se você entendeu a palavra, né? Se você entendeu a palavra, se você recebeu o entendimento e a revelação da palavra do Senhor, você vai curtir, você vai compartilhar e vai comentar nesse vídeo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe e até a próxima parte aí. Se eu não me engano, acho que é Samuel, né? Samuel 11. 1 Samuel 11, é isso mesmo. Que Deus abençoe e até lá.